Oi, gente, boa noite. Vamos começar agora a apresentação do grupo 4, cujo o tema é penas restritivas de direito. E aqui, além de mim, Natália da Conceição Gonçalves da Silva, também temos como integrantes Gabriele Resque Pavan, Dona Cristal Castro dos Santos, Laura Rezende Soares Ferreira e Rayana Kathleen Nascimento Miranda. Pois então, o nosso tema é penas restritivas de direito. E o que é isso, gente? Gente, é assim, essas penas, elas vão tirar, como o próprio nome já diz, vão restringir, vão privar a pessoa que cometeu o crime a ter, E tudo isso está previsto no artigo 43 do Código Penal. E aí, gente, eu vou passar agora a palavra para minha colega Gabi. E antes de tudo, gente, eu queria, explicar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar que no final a gente vai explicar tudinho se teve algum desentendimento. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Gabriele e eu vou falar o que são penas restritivas de direito e como elas são aplicadas. As penas restritivas de direito são aquelas penas que substituem as privativas de liberdade, que consistem na extinção ou diminuição de um ou mais direitos do condenado. Ou seja, são penas alternativas, que têm como um dos principais objetivos aliviar e humanizar o sistema carcerário deficitário, como é no caso do brasileiro. As penas restritivas de direito são autônomas e substitutivas, podendo ser aplicadas em caso a condenação for igual ou inferior a 1 ano, onde será substituída por uma pena de multa ou por uma restritiva de direito. Outro caso ocorre quando a pena é superior a 1 ano e haverá substituição por uma pena restritiva de direito e uma multa ou 2 restritivas de direito. Além dessas, o artigo 44 do Código Penal diz que elas não podem ser aplicadas para réus reincidentes. Ademais, as penas restritivas de liberdade podem ser substituídas quando o ato criminoso não for considerado como violência ou grave ameaça, e as penas restritivas de liberdade não podem passar de 4 anos. É importante que a culpabilidade, motivos e as circunstâncias judiciais indiquem que a substituição será suficiente. Com base no artigo 43 do Código Penal, as penas restritivas de direito são prestações pecuniárias, perda de bens e valores, prestações de serviços à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitações de fim de semana. É importante lembrar que as penas e prestações de serviços à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitações de fim de semana terão o mesmo tempo de duração das penas restritivas de liberdade. Prova disso é o artigo 55 do Código Penal. Boa noite, gente. Eu sou a Alana e fiquei responsável por esclarecer os tipos de penas restritivas de direito. Bom, as penas restritivas de direito são encontradas no artigo 43 do Código Penal e são prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviços a comunidades ou a entidades públicas e interdição temporária de direitos. E a doutrina faz a divisão dessas penas restritivas de direito em penas reais e penas pessoais. As penas reais são aquelas penas que recaem sobre o patrimônio da pessoa, que no caso seriam a prestação pecuniária e a perda de bens e valores, onde a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, na ausência da mesma aos seus dependentes ou até mesmo a entidade pública ou privada com destinação social. O valor do dinheiro a ser destinado à vítima não pode ser inferior a 1 salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Outra informação importante é esclarecer que essa pena de prestação pecuniária é diferente da multa, pois, por envolver valores em dinheiro, pode chegar a se confundir. Logo, é relevante destacar que a prestação pecuniária tem natureza jurídico-penal e pode ser convertida em pena de prisão, diferente da multa, que constitui uma dívida de valor. A perda de bens e valores foi uma medida criada com o objetivo de que efetivamente surgisse uma medida no qual gerasse efeitos esperados socialmente, visto que retira do indivíduo o provento obtido com o crime
que vai, por outro lado, ressarcindo os danos causados à vítima. As penas pessoais são aquelas que recaem sobre a pessoa em si. Por exemplo, a limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas e a interdição temporária de direitos. A limitação de fim de semana é uma das penas restritivas de direito mais fáceis de ser compreendidas, porque ela basicamente consiste na obrigação do indivíduo de ficar por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. E isso diz explicitamente no artigo 48 do Código Penal. A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é a pena onde o indivíduo presta serviços gratuitos a órgãos públicos, como hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres. E, por fim, nós temos a interdição temporária de direitos, que impede que a pessoa condenada exerça determinadas funções, como ter um cargo ou atividade pública, além de exercer qualquer cargo que precise de habilitação para ser exercido. Diferença entre penas restritivas de direito e suspensão condicional da pena. Na pena restritiva de direitos, a sanção penal é dividida entre penas e medidas de segurança. As penas são a privativa de liberdade, restritivas de direito e multa. Na prática, o juiz estipula a pena privativa de liberdade e substitui essa pena em restritiva de direito se tiver os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Requisito 1, pena privativa de liberdade. Requisito 2, restritiva de direito. 3, pena igual ou inferior a 4 anos, salvo no caso de crimes culposos. Crime praticado sem violência ou grave ameaça é o 5º requisito. Porém, há quem entenda que se for um crime de menor potencial ofensivo, mesmo que praticado com violência ou grave ameaça, pode ser substituído em restritiva de direito, salvo no caso da violência doméstica. A súmula 588 do STJ. Outro requisito é réu não reincidente em crime doloso, salvo quando a medida for socialmente recomendável. É uma exceção do artigo 44, inciso 3º do Código Penal. Outro fato que deve ser levado em consideração como requisito é a análise da culpabilidade do antecedente, a conduta social e a personalidade do agente. São requisitos da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos. No que compete ao SUSI simples, passado a análise dos requisitos da pena restritiva de direitos, o juiz vai analisar a suspensão condicional da pena, ou seja, esse é o segundo momento. Se não estiverem presentes os requisitos para a pena restritiva de direitos, o juiz irá analisar se está presente os requisitos da suspensão condicional da pena. E quais seriam esses requisitos? Pena igual ou inferior a 2 anos, não reincidente em crime doloso, salvo se a situação for por multa, porque isso cabe ao artigo 77, inciso 1º do Código Penal. A análise também da culpabilidade, conduta e antecedente. O quarto seria se não for cabível a pena restritiva de direitos. Tudo isso está no artigo 77 do Código Penal. No que compete ao quarto, se não for cabível a pena restritiva de direitos, primeiro o juiz analisa se estão presentes os requisitos das penas restritivas de direito. Se não estiver, será condenado à pena restritiva de liberdade e o juiz poderá suspender a pena, porque ele irá suspender de acordo com o artigo 77, que é a execução da pena privativa de liberdade. No caso, cabe a suspensão condicional das penas para os crimes graves, com violência e de grave ameaça. Boa noite, meu nome é Rayana Kathleen e eu vou discutir sobre a visão doutrinária de Bittencourt acerca das penas restritivas de direito. Segundo a doutrina do autor, as penas restritivas de direito se subdividem em várias espécies de penas. A primeira é a prestação pecuniária, a qual consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou a seus dependentes
de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos, e isso de acordo com o artigo 45, inciso 1º do Código Penal. A segunda pena é a de perda de bens e valores, a qual consiste na perda dos bens do condenado em favor do Fundo Penitenciário Nacional, considerando o prejuízo causado pela infração penal. Ou seja, trata-se da pena de confisco de bens prevista no artigo 45, inciso 3º. A terceira pena é a prestação de outra natureza, também chamada inominada, que ocorre quando há concordância do beneficiário e a pena de prestação pecuniária pode ser substituída por prestação de outra natureza que não seja pecuniária. Além disso, o autor também destaca as penas restritivas como incidente de execução, ou seja, além da aplicação pelo juiz da execução das penas restritivas, a Lei de Execução Penal prevê também a possibilidade de aplicação dessas mesmas sanções pelo juiz de execução, a qual ocorre no curso do cumprimento da pena, dinamizando o cumprimento da mesma, constituindo um incidente de execução, o qual necessita de alguns requisitos para que essa substituição seja aplicada, os quais exigem que a pena não seja superior a 2 anos, que a pena seja cumprida em regime aberto e que já tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena e que os antecedentes e a personalidade do condenado recomendem a conversão. Outro assunto discutido por Peter Coad é a respeito da aplicação das penas restritivas em casos de crimes hediondos, o qual será aplicado a pena se satisfazer os requisitos do artigo 44 do Código Penal, o qual expõe que a pena apenas será substituída quando a pena for superior a 4 anos ou o crime for praticado sem violência ou grave ameaça. Por exemplo, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, que como regra não é praticado com violência. Oi, sou a Lana novamente e agora eu estarei apresentando a visão doutrinária de Rogério Greco em relação às penas restritivas de direito. Bom, Greco, ao iniciar seu debate acerca desse tema, ele traz à tona que antigamente as penas privativas de liberdade eram apenas um estágio intermediário para a real punição do indivíduo, que poderiam ser de caráter aflitivo, mutilações e até pena de morte. Nos dias que correm, a pena privativa de liberdade, que é a pena final, é considerada a pena pior, entre aspas. Em vista disso, surgiu a necessidade de criar outros meios para se desviar da pena privativa de liberdade, que nesse caso seriam as penas restritivas de direito, pois acredita-se que se os indivíduos que cometem crime de alguma maneira mais leves, em contato com pessoas que cometeram crimes mais graves e pesados, podem ficar piores ainda. E essas penas alternativas são um meio de fazer com que o indivíduo cumpra a pena e tente sair do mundo do crime. Greco, em seu livro, ressalva essa questão de uma melhor forma. Ele diz assim: há casos em que podemos substituir a pena de prisão por outras alternativas, evitando-se assim os males que o sistema carcerário acarreta, principalmente em relação àqueles presos que cometeram pequenos delitos e que se encontram misturados com delinquentes perigosos. Sendo essa justificativa para a necessidade de termos essas penas alternativas à pena privativa de liberdade. Ademais, Greco, ao se aprofundar nas particularidades das penas restritivas de direito, diz que para que haja substituição da pena são necessários 3 requisitos, no quais 2 são de ordem objetiva e 1 de ordem subjetiva. Os de ordem objetiva estão presentes no inciso 1º e 2º do artigo 44 do Código Penal, e o de ordem subjetiva está presente no inciso 3º do mesmo artigo. São chamados de requisitos objetivos porque não necessitam de uma análise aprofundada sobre um tema em questão. É aquele caso de é ou não tem meio termo. O primeiro requisito é o que fala que a pena aplicada não pode ser superior a 4 anos e nem pode ser um crime de violência ou grave ameaça. É simplesmente isso. Não precisa se debruçar em análise mirabolante sobre isso, ou é ou não é. Só abrindo parênteses para dizer que isso se refere a crime doloso. O culposo não tem limite de anos. No entanto, Greco faz uma observação importante que seria em relação aos crimes de lesão corporal leve, de constrangimento ilegal e o de ameaça, que apesar de haver a possibilidade
do emprego de violência e grave ameaça, pode sim usar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito por ser crime de menor potencial ofensivo. O segundo requisito é a inexistência da reincidência em crime doloso, e como já foi explicado anteriormente, aqui eu vou falar apenas sobre a ressalva de Grego acerca desse requisito, que é quando ele fala que apesar do crime em questão ser o mesmo, que seria uma reincidência, agora ele estaria na categoria culposa. Ou seja, apesar da primeira vez o réu ter cometido um crime de maneira dolosa, a vez em questão foi praticada de maneira culposa, desse modo não caindo, de fato, no caráter de reincidente crime doloso. E por fim, o terceiro requisito, que seria o de natureza subjetiva, vai fazer uma análise, em tese, minuciosa sobre as particularidades do indivíduo em questão, que será sobre a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, para que assim o juiz possa escolher com sabedoria uma pena que atende tanto o condenado quanto a sociedade. Um condenado porque de alguma forma precisa pagar pelo crime e a sociedade porque ela precisa estar a salvo de quem tenha condutas sociais desfavoráveis. Boa noite, meu nome é Rayana Kathleen e eu vou explicar o processo de conversão da pena privativa de liberdade para a pena restritiva de direito. Bem, como minha colega já explicou, a pena privativa de liberdade é uma modalidade de pena que restringe o direito de liberdade do condenado, por meio de prisão por tempo determinado, enquanto a pena restritiva de direito tem o propósito de evitar a desnecessária imposição da pena privativa de liberdade em casos em que o indivíduo comete uma infração de reduzida gravidade. A pena restritiva de direitos tem como característica a substitutividade e a autonomia. Na conversão das penas, ela assume caráter substitutivo porque resulta de um procedimento judicial, que depois de aplicar uma pena privativa de liberdade, efetua sua substituição por uma ou mais penas restritivas de direitos, desde que presentes os requisitos legais. No entanto, há uma expressão no caso do crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Não há previsão de pena privativa de liberdade nesse caso. A pena restritiva de direitos torna-se modalidade central e não uma forma de substituição. O caso continua sendo crime, no entanto, houve a despenalização. No que diz respeito aos requisitos para a substituição da pena, existem dois. O subjetivo, que diz respeito à natureza do crime, o qual deve assumir o caráter doloso cometido sem violência e sem grave ameaça, para poder ocorrer a substituição. E a respeito da quantidade da pena, a mesma não pode ser superior a 4 anos para os crimes culposos. E o objetivo, que diz que o crime não pode ser reincidente. A exemplo disso é o seguinte processo de furto simples, julgado na 7ª Vara Criminal, o qual foi alterado o regime do cumprimento da pena, a qual foi substituída de privativa de liberdade por pena restritiva de direito, diante das circunstâncias judiciais, em sua maioria favorável ao caso. Dentre elas, o caso não foi cometido com violência, não foi de grave ameaça, foi caráter doloso, então as circunstâncias foram favoráveis ao caso e o apelo foi promovido. E assim encerramos o nosso trabalho.